E aí, pessoal, tudo bom? Professor Ricardo. Hoje nós vamos estar resolvendo mais uma listinha de exercícios, tá? Sobre o processo de separação de misturas. Lembrando a vocês que na descrição do vídeo eu sempre coloco essa lista para que vocês possam baixá-la e tentar resolver em casa e ficar para vocês também essa listagem aí de exercícios, tá? Lembrando também que é para você, se você não é inscrito no canal, para que você se inscreva, tá? Caso você seja inscrito, deixe comentários, compartilhe o vídeo, tá? E deixe aquele like lá para dar aquele apoio, tá? E também vou estar sempre colocando agora nessa parte aí vídeos no Instagram, lá no meu Instagram, @prof.ricardoquímica, em que eu coloco sempre vídeos curtos, né, no modelo IGTV, tá? Então, fora isso, vamos ao que interessa, que é justamente a resolução dos exercícios aí. Então, começando pelo primeiro exercício, que é do CEDERJ, tá? Diz que as estações de tratamento de água são como verdadeiras fábricas de produção de água potável. Uma das primeiras etapas no processo de tratamento de água é a clarificação, cujo objetivo é a remoção de sólidos suspensos. Nesse processo, adiciona-se sulfato de alumínio na água, que funciona como um eletrólito que reduz a força de repulsão entre as partículas em suspensão, fazendo com que elas se agreguem em partículas maiores. Então, ou seja, ele quer dizer, você tem as partículas em suspensão na água, bota o sulfato de alumínio, então uma partícula pequenininha vai atrair outra, então elas vão se agregar, vão se juntar, ficando partículas grandes aí. Ou seja, vão se juntar várias pequenas partículas, formando uma única partícula maior aí, né? Após isso, a água passa por tanques que promovem a sedimentação das partículas, separando-as da água. Partículas em suspensão residuais são posteriormente removidas ao passarem por tanques preenchidos com a mistura de cascalho, areia e carvão. A alternativa que mostra corretamente 3 processos de separação de misturas realizados na etapa de clarificação da água nas estações de tratamento é... Então, ele quer saber as 3 etapas que está dizendo em relação ao texto aí da estação de tratamento de água, tá? Então, em nenhum momento, cristalização que é você conseguir transformar uma substância que está ali, um sal solúvel, né, em cristais. Então, não pode ser a letra A. Então, a letra A está fora. Fluoretação. Fluoretação é colocação de flúor. Em nenhum momento ele fala que coloca-se flúor. O flúor é um dos últimos componentes a serem colocados na estação de tratamento de água. Então, não é o caso aí. Então, primeiro, a gente vai ter o que? Na letra D, nós vamos ter a chamada floculação, né? Vamos ter a floculação, que seria o que? Formação dos flóculos, né? Através do sulfato de alumínio que ele coloca aqui, né? Sulfato de alumínio. Tá? Então ele vai transformar os flóculos, né, das impurezas ali. Depois, quando tem esse flóculo, né, tem esse material mais pesado, né, essa junção aí dessas pequenas partículas, elas vai decantar, ou seja, vai descer, né, através da densidade, né? Então vai ter a decantação e por último, que é a última etapa, vai passar por tanques que contém mistura de cascalho, areia e carvão. Ou seja, isso aqui são os tanques de filtração. Então, a resposta é a letra D. Floculação, que é a primeira etapa, decantação e filtração. Tá? Então, a questãozinha é simples, tá bem tranquila e dá para a gente resolver. É só lembrar dos processos de separação de misturas. Esses processos, nós temos um vídeo aqui no canal, tem aqui um vídeo no canal, vou colocar no final do vídeo, tá? Para que vocês possam relembrar, caso não estejam lembrando aí de como fazer esses processos, tá certo? Quais são esses processos. Mas vamos à próxima questão. Questão 2 é do Enem, né? Em visita a uma usina sucroalcooleira, um grupo de alunos pôde observar a série de processos de benefícios de cana-de-açúcar, entre os quais se destacam de beneficiamento da cana-de-açúcar, ou seja, o que seria esse beneficiamento? Seria o processo de transformação, né,
da cana-de-açúcar aí, provavelmente para formar combustível, formar o etanol. Mas vamos lá. Vão se destacar. Primeiro, a cana chega cortada da lavoura por meio de caminhões e é despejada em mesas alimentadoras, que a conduzem para as moendas. Antes de ser esmagada para a retirada do caldo açucarado, toda a cana é transportada por esteiras e passada por um eletroímã para a retirada de materiais metálicos. Então, ou seja, a gente vai utilizar um ímã para retirar materiais metálicos que estejam naquela cana. Então, a gente já pode afirmar que é um processo de separação magnética. Tá? Está retirando material que é atraído por um ímã. A segunda etapa diz que após se esmagar, a cana, o bagaço segue para as caldeiras, que geram vapor e energia para toda a usina. Então, no processo 2 aí, está dizendo que ocorre, no caso, essa cana, né, esse bagaço, ele vai seguir para as caldeiras, onde vai gerar energia. Tá? Então, a gente vai ter, nesse caso, aí um processo, né, de extração, está extraindo ali, tá, esse bagaço. Tá? E na 3, o caldo primário, resultante do esmagamento, é passado por filtros e sofre tratamento para transformar-se em açúcar refinado e etanol. Tá? Então, a última etapa aí, o caldo primário, resultante de esmagamento, é passado por filtros. Então, olha só que importante aqui, já está falando que está passando por filtros aí. Então, vai ser um processo de filtração. Então, continuando, com base nos destaques da observação dos alunos, quais operações físicas da separação de materiais foram realizadas nas etapas do beneficiamento da cana-de-açúcar. Então, como já falei para vocês, vai ser a separação magnética, a extração e a filtração, letra C. Tá? Então, acho que tem um pouquinho de atenção. O que poderia talvez confundir é no item 2, porque ele fala que vai gerar energia, né? Mas aí, nesse caso, ele está querendo os processos físicos aí. Então, é só tomar cuidado nessa questão, claro que tinha essa pegadinha que podia confundir. Tá? Vamos para outra questão, terceira questão, é da UF, que é um processo de transferência interno para cursos internos aí. Então, sobre as substâncias puras e as misturas, é verdade que, na letra A decantação é uma técnica usada para separar os componentes de uma mistura heterogênea. Isso é verdadeiro. Constituída por um sólido e um líquido ou por líquidos miscíveis. Ora, miscíveis é que se misturam. Se eles se misturam, não pode ser homogêneo nesse caso. Tá? Teria que ser líquidos imiscíveis. Então, o erro está aí na palavra. Então, não pode ser a letra A devido a isso. Letra B. Todo sistema cuja temperatura não sofre variação durante a fusão e ou ebulição é chamada de mistura. Ora, a mistura sofre esse processo de variação. Basta ver o gráfico de mistura. Nós temos aqui vídeo no canal. Vou colocar também no final do vídeo lá a indicação, tá? Que são gráficos de misturas. Então, gente, tá errado aí. Tá? Então, quando tem mistura, vai ter variação do ponto de ebulição e do ponto de fusão. Então, não pode ser. Tá? Na letra C, as propriedades ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade são importantes, pois servem para identificar e diferenciar as substâncias puras das misturas. Isso é verdade. Sendo denominadas propriedades gerais da matéria. Não são propriedades gerais, são propriedades específicas. Tá? Ou seja, ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, tá? São propriedades de cada substância em particular, propriedades específicas e não gerais. Então, só vai restar a letra D, mas vamos ler a letra D aí. A dissolução fracionada é uma técnica utilizada para separar misturas heterogêneas envolvendo sólidos. Sim. Essa técnica se fundamenta na diferença de solubilidade dos sólidos da mistura em determinado solvente. É verdadeiro. Né? Então, por exemplo, se tiver dois sólidos, um deles vai poder ser dissolvido em determinado solvente. Por exemplo, sal e areia. Se a gente tiver uma mistura de sal e areia, a gente pode dissolver com água, que o sal vai ser dissolvido, mas a areia não. Tá? Então, nesse caso, a letra D, a dissolução fracionada, ela corresponde a isso aí mesmo. Tá? Então, também questão que tinha que ler com calma. Tá? Era mais algumas palavrinhas que poderiam confundir, mas também bem simples aí.
Vamos para a próxima questão. Questão 4. Uma empresa de reciclagem de resíduos industriais recebe uma grande quantidade de resíduo industrial, contendo, basicamente, uma mistura dos seguintes metais: mercúrio, alumínio e ferro. A empresa tem interesse em desenvolver um processo para a separação dos componentes dessa mistura. Então, ela recebe mercúrio, alumínio e ferro. Assinale dentre as alternativas abaixo aquela que fornece uma sequência adequada para a separação dos componentes da mistura. Então, a gente tem que pensar o seguinte, que o mercúrio está no estado líquido. Tá? Então, na temperatura ambiente, o mercúrio é líquido. O alumínio e o ferro são sólidos. Então, esse é o primeiro pensamento. Fazer uma centrifugação não vai resolver muita coisa. Tá? Catação, a gente não vai ter como catar, né? o alumínio do ferro, do mercúrio vai vir, o mercúrio vai ficar vindo junto. Tá? Destilação simples, a gente pode fazer a destilação simples, onde a gente vai aquecer e o mercúrio ele vai se evaporar. Então, é um primeiro processo aí. Filtração, a gente pode filtrar, onde o mercúrio vai ser filtrado, vai passar o ferro e o ferro e o alumínio vão ficar retidos, né? Ventilação não. Tá? Então, fica entre a letra C e a letra D. A segunda parte, separação magnética. Sim, na letra C, quando a gente utiliza a destilação simples, já separa o mercúrio, né, o vapor de mercúrio, vai ficar o alumínio e o ferro. A gente fizer uma separação magnética, vai atrair somente o ferro. Tá? Então, resposta à letra C. Mas por que não pode a letra D, se a filtração é válida? A filtração é válida na primeira parte, mas uma fusão fracionada entre dois sólidos não compensa, não dá. Tá? Então, resposta à letra C. Então, lê com calma também para poder interpretar eles aí. Então, vamos para a próxima questão. Questão 5 do Colégio Naval. Tá? Considere as modalidades de fracionamento de misturas baseadas nas características físicas da matéria. Então, primeiro, método de separação com base na diferença da temperatura de ebulição. Segundo, método de separação com base na diferença de densidade. E terceiro, método de separação com base na variação de tamanho das partículas. Bom, então deu 3 processos aí e como eles são baseados, tá? Essas definições se referem respectivamente aos métodos de... Então vamos lá, ele quer saber quais métodos estão relacionados a cada um dos processos aí. Então vamos lá. Primeiro método, né? Método de separação com base na diferença de temperatura de ebulição. Evaporação pode até ser, né? Não está descartado. Condensação, não, porque de condensação a gente vai transformar o gás, a substância gasosa, em líquida. Né? Destilação pode ser. Decantação, não. Decantação não tem nada a ver. E a letra E é destilação. Então, pode ser a letra A letra C ou a letra E, por enquanto. No segundo método, separação com base na diferença de densidade. Então, seja a densidade aí, o mais pesado vai para baixo, o mais leve fica em cima. Né? Vamos trabalhar dessa forma aí. Floculação, na letra A, pode ser. Na letra C, filtração, não. Se é pela densidade, ela vai estar separando através do peso aí. Então, filtrar não seria talvez o ideal. Na letra E, decantação. Então, pode ser usada a decantação. Então, nós temos aí entre a letra A e a letra E. E na 3, método de separação com base na variação de tamanho das partículas. Filtração é sólido... Filtração é entre sólido e líquido. Né? Então, não seria o ideal aí. Mas a peneiração, sim, a peneiração a gente pode utilizar através do tamanho das partículas, né? Usar a peneira mais fina, mais grossa, de maior tamanho, menor tamanho. Né? Então, a resposta, letra E. Destilação, decantação e peneiração. Tá? Então, tinha que ter um pouco de atenção e fazer a associação dos métodos aí. Vamos para a próxima questão. Questão 6. Diz que um sistema heterogêneo bifásico é formado por 3 líquidos diferentes, A, B e C. Sabe-se que A e B são miscíveis entre si, ou seja, A e B se misturam. C é immiscível com A e B, então C não se mistura com A e B. E A é mais volátil que B, ou seja, o A se evapora mais facilmente. Com base nas informações, os métodos mais adequados para separar os 3 líquidos são centrifugação? Não vale. Decantação também não tem porquê. Tá?
Não que não seja, a decantação a gente pode até separar, no caso, o C, né? O C do A e B. É possível sim, tá? Mas fazer a fusão fracionada depois entre A e B não vai. A gente pode fazer isso de uma maneira mais simples, né? Até porque também o A é mais volátil. Então, se a gente for ver por aí, a gente vai fazer aqui primeiramente a decantação, que vai sair a substância C, né, o líquido C, e a destilação fracionada, porque vai evaporar o líquido A primeiro, né, já que o A é mais volátil. Então o A se evapora, ficando somente o B. Então a gente consegue fazer a separação desses três componentes aí, A, B e C. Tá? Então, decantação, destilação fracionada. Então a gente faz a separação de cada um dos três líquidos aí. Tá certo? Bom, gente, é isso aí. Eu espero que tenham gostado, tá? Eu vou deixar os vídeos aqui na descrição. Lembrando que na descrição do vídeo vocês vão poder pegar os exercícios, tá? A lista de exercícios, formato PDF, tá? Tem um link lá, gerador, tá? Podem me acompanhar também no Instagram, em que eu estou colocando alguns vídeos curtos ali no Instagram, tá? Dando dicas para vocês também, tá certo? Se quiserem deixar sugestões de exercícios, é só colocar na descrição do vídeo, que eu vou fazer a análise e vou sempre estar ajudando vocês aí, tá bom? Então é isso aí. Eu espero que tenham gostado, eu espero que tenham entendido, tá? Deixe comentários. Um forte abraço, um mal de beijos. Fui!